Olha, se hoje o RH da sua empresa é folha, ponto e benefícios, quero te dizer que você está deixando dinheiro na mesa. E se eu te falar que dá para transformar isso em um RH estratégico em apenas 30 dias, mesmo uma empresa pequena ou uma equipe enxuta? E digo mais, usando somente a IA e as metodologias ágeis para acelerar tudo. E para começar um ano com um RH estratégico ativo. Então fica comigo, porque eu vou te ensinar o passo a passo que eu uso há anos para tirar um RH do modo apaga incêndio e transformar ele em um parceiro de negócio. Oi, eu sou Pedro Neto, profissional de RH especializado em implantação de RH estratégico em pequenas empresas e, claro, com o uso da IA. E aqui nesse canal eu te ajudo a usar pessoas mais IA, mais metodologia para transformar um RH no motor de resultado na sua empresa e não um centro de custo. Deixa eu te falar um cenário que eu vejo sempre. Uma empresa de 30, 40 colaboradores com uma só pessoa sobrecarregada no RH, cuidando de folha, de ponto, benefício, admissão e demissão, enfim. E o dono ainda chega às vezes falando: nosso problema é falta de gente boa, ou a equipe nunca veste a camisa. Só que quando eu entro para ajudar, eu descubro que na verdade o RH não existe. Ele é só um departamento de pessoal, rodando ali com prazo mensal. Não tem um diagnóstico, não tem um processo, não tem indicadores. Em um desses casos, a gente estruturou um projeto em 30 dias, fazendo um diagnóstico rápido, implantando processos essenciais e usando ferramentas simples como o próprio ChatGPT, para criar documentos, políticas, fluxos, tudo com bastante velocidade para aplicar isso tudo em 30 dias. E a liderança começava falando que o problema era a gente, e 30 dias depois, a mesma liderança que falava que o problema era a gente, começou a dizer: agora eu entendo porque estamos perdendo pessoas e o que fazer com isso. É esse tipo de virada que eu quero colocar hoje nas suas mãos. Imagine tudo isso em 30 dias. Ter um processo de recrutamento organizado, com descrição de cargos e trilhas de entrevista, ter um onboard de 30, 60 e 90 dias, claro, que traz um novo colaborador para ele entregar tudo mais rápido. Ter indicadores simples de turnovers, tempo de contratação, engajamento e tudo isso num painel usando a IA para gerar políticas, pesquisas, roteiros, feedbacks e tudo isso em poucos minutos. Agora imagina ao contrário, você continuar com esse RH preso na tarefa repetitiva, sem métricas, dependendo do achismo na hora de demitir ou de contratar ou de promover, porque eu sei que no curto prazo você acredita que está indo bem. Mas no longo prazo você começa a perder talentos, perder dinheiro, reputação e saúde mental. Esse vídeo é para quem não aceita mais estar no improviso. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: implantar um RH estratégico leva um ano inteiro. Ou você precisa de um RP primeiro, que é o planejamento de recursos, caríssimo, e depois pensa no processo. Ou então copia um modelo de uma multinacional e adapta aí e pronto. Mas na prática, isso não funciona em pequenas empresas. O que eu vou te mostrar aqui é um passo a passo para você conseguir isso em qualquer tipo de empresa, em qualquer porte. Vamos começar do jeito certo? Primeiro, vamos definir a metodologia e as prioridades. Aqui temos um diagnóstico com ferramentas como GUT, 5W2H ou OKR. Segundo, vamos para o processo mínimo viável. Terceiro, ferramentas e tecnologia, incluindo a IA, para escalar isso de uma maneira clara. Você não precisa de um mega RH para começar. Você precisa só de clareza, foco e um plano de 30 dias. Repara, antes de falar sobre cronograma, eu preciso definir com vocês alguns conceitos. Vamos lá, DP e RH. Qual é a diferença entre eles na prática? O DP, ele cuida mais da parte burocrática, a parte legal. Folha de pagamento, benefício, admissão, demissão, obrigações legais. Agora o RH, ele cuida, ele atrai, ele desenvolve e retém pessoas. É a cultura, a liderança, o desenvolvimento, a performance e o engajamento. Para ter um RH estratégico, o DP precisa estar minimamente controlado. Senão você vai ficar apagando sempre incêndio, porque o DP ele é o papel e o RH é gente e estratégia. Enquanto o seu RH estiver preso em folha e ponto, você não tem um parceiro de negócio. Você tem um setor sofrendo em silêncio. Então vamos agora para os 3 pilares de implementação rápida. Então primeiro é o diagnóstico rápido. É para você entender a cultura, as pessoas, os processos, os problemas e as prioridades. Aqui nessa parte geralmente eu uso o agente de coletor de dados e o analista de dados Xbox, também junto com o analista de fit cultural e outros agentes simples. Eu quero te dizer que esses agentes ainda estão disponíveis em preço de Black Friday. Tá aqui na descrição o link para vocês olharem, mas não se preocupa porque eu vou disponibilizar também para vocês prompts para vocês conseguirem implantar em cada etapa, ok? Em segundo é a priorização inteligente. É usar a matriz GUT para decidir o que entra e o que fica para depois. Em terceiro é a execução ágil, que são ciclos curtos de entrega, porque isso vai te ajudar
a montar um cronograma para você conseguir implantar tudo isso em 4 semanas. Agora eu vou te guiar pela visão geral das 4 semanas, ok? Pense nisso como um esqueleto do seu projeto de implantação. Então, na primeira semana é o diagnóstico e o planejamento. Isso é do primeiro ao 7º dia. O objetivo aqui é entender a realidade e escolher as batalhas certas. Então, você deverá fazer reuniões com sócios, a lideranças para entender a estratégia, a cultura, a missão, a visão e os problemas de gente. Depois você deverá aplicar tudo isso em um modelo chamado Six Box, que são as 6 caixas, para mapear o propósito, a estrutura, as relações, as recompensas, a liderança e o mecanismo de apoio. Para isso, você vai usar a matriz Gucci para priorizar o problema, como a gravidade, a urgência e a tendência. Tem os cargos, as competências e o desempenho atual. Depois você usa o OKR para definir a prioridade de 30, 60 e 90, mas sempre focando nos 30 primeiros dias, ok? Na primeira semana não é para sair criando formulários, é para ter coragem de entregar o que a empresa é de verdade. Vamos agora para a segunda semana, que é definir os processos essenciais. O objetivo aqui é colocar o mínimo viável de processo para a empresa não travar. Aqui vamos para o recrutamento e seleção. Você deverá usar a IA para criar a descrição de cargos e roteiros de entrevista. Montar um fluxo simples de etapa, mesmo que seja uma planilha bem simples. Então, a admissão, você deve ter um checklist de documentos e no onboard ter um plano de 30, 60 e 90 dias. Ali sempre com objetivo para cada fase. E no desligamento você tem um checklist de entrevista de desligamento bem simples mesmo para aprender com a saída de cada um. Em 7 dias você vai estar tirando um onboard da cabeça das pessoas e colocar tudo em um documento. Isso sozinho já evita o retrabalho e aquela fofoca e a frustração do novo colaborador. Na terceira semana, que é a política, as ferramentas e os indicadores, o objetivo é colocar a ordem na casa e começar a medir o que realmente importa. Então você deve criar 4 ou 5 políticas ali práticas e básicas junto com o apoio da IA, criando ali um código de conduta, documento como solicitação de férias e de benefícios, e também você deve escolher uma ferramenta simples de ponto ou de repositório de documentos. Uma solução simples de gestão de candidato e de colaborador, dentro, claro, da sua realidade. E com isso você vai agilizar todo o seu processo de recrutamento e seleção. Você deve também criar um modelo inicial ali para avaliação de desempenho com critérios de período de experiência. Deve também montar um dashboard básico ali com os indicadores de turnover, tempo de contratação, absenteísmo, horas de treinamento, enfim. Tudo para te ajudar a medir os indicadores. E na quarta e última semana, treinamento, a comunicação e os ajustes que sempre vai ter. O objetivo é fazer o sistema rodar com gente de verdade. É treinar os gestores como entrevistar, como dar feedback, como usar os processos de RH que você acabou de criar. E nisso também você já comunica a empresa e mostra um novo RH, apresentando ali os canais, os processos e as políticas principais. E também aplica um mínimo PDCA, mostrando ali o que funcionou, o que precisa ser ajustado, os quick wins que vocês vão celebrar e também entender que se você não entrar na liderança, o processo ele morre no papel. O RH estratégico ele não é um departamento, é um jeito que a empresa inteira toma decisão sobre pessoas. Agora, vamos falar de uma parte que muita gente quer saber. Onde a IA entra e quais os quick wins que mais vão gerar resultados para você. Então vamos lá. Onde usar a IA no seu RH em 30 dias? Você pode estar usando ferramentas como o ChatGPT, como eu mencionei, ou outras também em várias frentes. Por exemplo, no recrutamento e seleção. Você pode usar para gerar descrição de cargos com o foco da cultura, também criar perguntas de entrevistas baseadas em competências e também criar políticas e processos. Então, primeiro você deve pensar o que você quer. Depois você usa a IA para deixar tudo bonito. No onboard você pode criar um plano de 30, 60, 90 dias de um cargo. Você pode também gerar uma boas-vindas e os roteiros de integração. E no desempenho e no desenvolvimento, você pode criar também modelos de PDI. Sugerir um trilho de aprendizado por competência, porque a IA ela não substitui RH. Ela substitui o seu retrabalho. Quanto mais tempo você gasta ali formatando o documento, menos tempo você tem para conversar com gente e ler os dados importantes. Então, vou te dar um exemplo de prompt na prática. Você pode usar algo assim. Crie um plano de onboard de 30, 60 e 90 dias para o cargo X em uma empresa do setor X, incluindo objetivos de cada fase, principais entregas, atividades de integração e pontos de avaliação com o gestor.
Ou também, elabore políticas de férias simples e claras para uma empresa de até 100 colaboradores. E seguindo a CLT, com regras de solicitação, aprovação, períodos, remarcação e situações especiais. Depois você vai adaptar e passar para o seu jurídico ou para a sua contabilidade para aprovar tudo. Com isso, você vai sair do zero em horas e não em semanas. Vou deixar os properties de cada semana na descrição. Isso vai agilizar todo o seu processo de implantação. Como dica, comece com checklists visuais de admissão, planilhas de férias automatizada, FAQ de RH com respostas para dúvidas mais comuns e uma pesquisa rápida ali de até 5 perguntas. Programa simples de reconhecimento como destaque do mês, mostrando ali os critérios claros, ok? E esse movimento que você está fazendo agora já mostra uma mensagem para a empresa, que agora o RH ele é um sistema, não mais um improviso que era antes. E eu te falo ainda mais, quando você faz um diagnóstico honesto, escolhendo ali poucas prioridades com o método, sempre usando a IA para acelerar a documentação e o processo, e colocar os gestores para rodar o sistema, eu te garanto que em 30 dias o RH deixa de ser um setor problema e passa a ser uma fonte de decisão da empresa. E esse é o ponto. Não é sobre ter um RH perfeito, é sobre construir um RH estratégico o suficiente para a empresa parar de perder dinheiro, talento e tempo. Se esse passo a passo fez sentido para você, faz o seguinte, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Então aqui você viu a diferença entre DPI e RH, entendeu os 3 pilares para a implementação rápida e um plano de 30 dias semana por semana. E você descobriu como usar a IA para acelerar. Se você aplicar tudo isso em 30 dias, o papo de gente problema começa a virar gente vantagem competitiva. Então, até o próximo vídeo.